Bom dia, bom dia, bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Aqui é a pastora Bruna Oliveira e nós estamos numa jornada incrível, que é a jornada da mulher emocionalmente saudável. Esse é o nosso terceiro dia e como eu sou grata a Deus por tantos testemunhos que eu já tenho recebido. Hoje nós vamos falar sobre como ser guiada pela voz de Deus e não dos sentimentos. E eu sei que isso é um grande desafio para nós hoje, principalmente nesse momento difícil no mundo que nós estamos passando, com tanta pressão, com tanta perda, com tanta doença, né, com tanta catástrofe. Isso mexe com o nosso emocional e talvez talvez a gente se sinta absorvido por essas situações e não consiga escutar a voz de Deus e vamos nos deixando ser conduzidas pelos sentimentos, mas o lugar do sentimento não é um lugar muito, como é que eu posso dizer assim, não é um lugar protegido para tomar decisões e para ser guiado, não. É a voz de Deus, é a direção de Deus que precisa nos guiar, né? Eu costumo dizer que sem sanidade não tem santidade. Para termos uma vida espiritual saudável, é preciso cuidar das nossas emoções, porque uma alma desequilibrada vai desequilibrar também uma vida espiritual. Então a gente precisa cada vez mais estar fortalecendo a nossa vida emocional para que a nossa santidade, a nossa vida espiritual possa crescer e ser saudável. E para embasarmos a nossa reflexão, eu vou utilizar do texto de Gênesis 16, que vai contar a história de Agar. Agar foi uma mulher que viveu muitos desafios e teve que superar esses desafios, né? Eu acho a história dela bastante pesada, porque pelo ponto de vista clínico, né, psicológico, aquela mulher viveu um relacionamento abusivo ali naquela família, né? Independente da questão cultural, que eu sei que existe, ela era uma escrava, mas independente da questão cultural, aquilo ali, né, sob essa visão psicológica, é um relacionamento abusivo e ela teve que se refazer, ela teve que prosseguir para poder, né, superar aquelas situações ali. Foi tão constrangedor, tão difícil tudo que aconteceu naquela casa, que até hoje duas grandes nações sofrem com isso e colhem os prejuízos dessa relação abusiva ali, né? Que é a questão da briga dos descendentes de Isaac e os descendentes de Ismael. Mas voltando a Agar, como a maioria de nós já conhece o texto, nós sabemos que Sara e Abraão tinham uma grande promessa de Deus de gerar um filho, de serem realmente pais de multidão. E Sara, pelo período que ela estava vivendo, por estar mais velha, ela identificou que a promessa de Deus não se cumpriria, porque seria impossível. E dentro desse cenário de angústia, ela sugere para que Abraão se deitasse com Agar, para que através de Agar ele pudesse ter a sua descendência. Então, só por aí você já vê, né? Uma família super espiritual, uma família de Deus, com tantos desafios, né? Com tantos problemas. Isso nos mostra que não existe família perfeita, existe família possível, né? Então, mesmo com todo chamado, com todo, né? Com tudo que está aí sobre a família patriarcal, nós vemos uma mulher extremamente ansiosa, com seus problemas normais, de uma vida normal, um marido, Abraão, que meio que sem saber o que fazer, assume um lugar de passividade, concorda com aquilo que a mulher estava dizendo, não se posiciona na promessa de Deus. Então a gente vê que não existe ninguém perfeito, é a graça de Deus que nos cobre, nós precisamos recorrer a essa graça todos os dias da nossa vida, né? Todos nós precisamos, não existe ninguém super espiritual, existe pessoa de verdade, com vida de verdade, independente da promessa que carrega, existem muitos desafios naturais, e nós todos somos feitos de carne e osso e dependemos da graça de Deus. E assim Agar entra nessa história, entra nessa família, ela empresta o seu útero, o seu coração, sua vida para poder servir aquela família, engravida. Só que depois que ela fica grávida, ela começa a desprezar a Sara e Sara acha aquilo ali um absurdo e começa a humilhar Agar, né? Agar até então estava fazendo tudo certo, gerando na casa de Abraão, sujeitando seu útero, convivendo na casa, mas a falta de vigilância dela a tornou orgulhosa,
né? E aí Sara começou a humilhar. Então, assim, é complicado, a situação ali ficou dificílima. Então, assim, um erro de Agar desencadeou a fúria de Sara, que não levou em consideração tudo que Agar tinha feito por ela até aquele momento, né? É aquela velha história, a pessoa faz tudo certo, né? E um erro que ela tem, parece que tudo que ela fez de certo já é desconsiderado e ela é a pior pessoa do mundo. Eu não sei se você já passou por isso, né? Você serve, você faz, você cuida, você, né, libera depósitos emocionais em pessoas e aí um deslize seu. Aí a pessoa já acha que isso já não presta, que tá tudo errado e já vira aquela situação difícil, né? Então, assim, conviver com a ingratidão é algo muito difícil para todos nós. Porque, né, a gente, igual no caso de Agar ali, aquela ingratidão da casa, né, aquela falta de reconhecimento, fez Agar desistir de fazer o que é certo, que é continuar ali naquela casa. Ela abriu mão da casa e foi para o deserto. E esse foi o maior erro de Agar, né? Porque assim, ela foi movida pelo sentimento, ela foi movida por aquele sentimento de ingratidão daquela casa, ela foi movida pelo sentimento, né, de humilhação, e ao invés dela ser direcionada, né, por Deus, por aquilo que ela. Imagina, gente, uma mulher grávida gerar no deserto, ela não levou nem em consideração os riscos que ela corria como gestante ali naquele deserto. Ela queria se livrar de um problema. E a voz da alma está diretamente relacionada com isso. A gente quer se livrar de um problema e por isso vale fazer qualquer coisa, colocar em risco qualquer pessoa, inclusive nós mesmos, porque a gente quer resolver um problema. Isso não é a voz de Deus, isso aí é a voz da alma. Toda vez que você vai tomar uma decisão, que é porque você não está aguentando mais aquele sofrimento, que você não está aguentando mais aquela dor, aquilo ali é voz da alma e não voz de Deus. Então, assim, muitas vezes nós nos decepcionamos, né, com as pessoas e acabamos abandonando os lugares que Deus nos colocou, que Deus nos deu, por causa da pressão emocional. Então, primeira coisa que a gente precisa para não ser guiada pela voz dos sentimentos é aprender a silenciar isso dentro de nós, a tornar com que o nosso espírito, a voz de Deus, seja maior do que a voz desses sentimentos. Então, não é porque, eu preciso resolver isso, eu preciso resolver. Se você está nessa situação hoje, irmã, eu preciso resolver. E quer dar sabe, é igual a pessoa que vai cometer um suicídio. Ela não quer morrer, ela quer resolver um problema. Então, acha que se tomar uma atitude radical vai resolver o problema. Então, cuidado com essas atitudes radicais. Não deixa a decepção atrapalhar a sua gestação. Você, no momento de pressão, você está gerando algo. Toda pessoa que gera, gera na pressão. É dolorido gerar. Tanto fisicamente, eu posso dizer que eu estou grávida, quanto espiritualmente. Então, assim, Agar, aquilo que Agar, né, estava gerando, só seria legitimado na casa de Abraão. Todo propósito tem um lugar para nascer. Então, talvez você está aí sentindo dor de parto e não quer mais sentir. Fala assim, eu vou parar de sentir isso aqui, eu quero dar um fim nessa situação. E você vai tomar uma decisão de cabeça quente, é guiada pela alma. Então, tudo que você quer resolver como forma de estancar um sentimento de dor, provavelmente aquilo ali é a voz da alma. A voz do espírito não é direcionada para esse lugar. A voz do espírito é direcionada para uma gestação, para algo superior que a pressão, que é aquilo que está sendo gerado dentro de nós. Então Agar voltou, né, para a casa de Sara. Ela, antes de voltar, ela tem um encontro com o anjo, e interessante que o anjo pergunta assim: para onde você está indo? E ela não sabe responder. Ela não responde para onde ela estava indo. Ela responde de onde ela estava vindo. Por quê? Porque fugitivo não tem destino. Eu vou repetir, fugitivo não tem destino. Então ela não sabia dizer para onde que ela estava indo, ela só falou do passado, ela não conseguia ver o futuro. Quem está fugindo por causa de decepção não tem destino, não consegue ver o futuro, porque precisa resolver o seu passado. E aí o que Deus fala com Agar? O que o anjo fala com Agar? Volta para casa da sua senhora. E aí, só que assim, esse volta para casa da sua senhora não tinha nada resolvido ainda. Sara não tinha pedido perdão, não tinha feito uma reunião ali para resolver a situação, era volta do jeito que estava.
sem nada resolvido, com a Agar ofendida ainda, decepcionada, humilhada, ou seja, o anjo não falou assim, vamos resolver a história para você poder voltar. Não, ele simplesmente falou assim, se sujeita a sua senhora, se sujeita à casa de Sara novamente, porque essa sujeição vai fazer com que nasça o seu filho lá e ele vai ser identificado como Ismael, ele vai receber uma identidade. Ou seja, a identidade do menino não é forjada no deserto, a identidade do menino é formada no lugar de legitimidade. A identidade daquilo que você está gerando, daquilo que você gerando em você, do seu emocional, não pode ser gerado no deserto. O seu emocional, a sua identidade não pode ser gerada no deserto, minha irmã. A sua identidade tem que ser gerada no lugar da legitimidade, no lugar da aliança que Deus quer que você esteja. Então, a gente abandona lugares de aliança, perde a legitimidade da nossa identidade. Por quê? Porque a gente é pressionada pela alma a estancar uma dor. E aí, o que o anjo ensina para Agar? Mesmo com dor, permanece no lugar da aliança. Mesmo sem Sara ter pedido perdão, mesmo sem a situação não ter sido resolvida, se sujeita, porque a legitimidade daquilo que você está gerando vai ser carimbada, vai ser fortalecida pelo lugar da aliança que você decide estar. E deserto não é lugar da aliança. Então, mesmo com toda a situação mal resolvida, Agar volta para a casa de Sara, tem o filho dela lá, e o filho tem o nome que Deus tinha realmente dito para ela. Abraão coloca o nome dele de Ismael. Então, assim, hoje, para que a nossa vida emocional seja fortalecida, nós precisamos tomar uma decisão de não esperar a situação resolver. Não esperar que as pessoas se resolvam. Não esperar você voltar a confiar, não esperar o outro pedir perdão, não esperar ter uma reunião para você ser honrada. Não esperar isso. Não espere a situação se resolver. Se resolva você. Volte a confiar nas pessoas através da palavra que Deus te deu, porque nós só geramos em ambientes de aliança. Você só vai gerar uma vida saudável se você estiver num lugar de aliança. Se você permanecer no deserto, você não vai conseguir gerar uma vida emocional saudável. Então, se oriente pela voz de Deus e que isso possa ser voz de Deus para a sua vida hoje. Vamos orar por isso, para que Deus possa nos fortalecer, para a gente não esperar as pessoas se resolverem, nós nos resolvermos e decidirmos gerarmos uma vida emocional saudável no lugar da aliança que Deus tem para nós. Vamos sair do deserto hoje. Pai, no nome de Jesus, Espírito Santo, nos ajuda a sair do deserto, nos ajuda a sair da alma, nos ajuda, meu Pai, a pararmos de ficar batendo cabeça em coisas nem decisões que a gente tomou que não está dando certo, Pai. Quebra o nosso orgulho. Quebra, Senhor, o nosso orgulho. Existe uma vida emocional sendo gerada e ela não vai nascer no deserto, ela precisa nascer no lugar da aliança. Mesmo que as pessoas não se resolvendo, nós temos condição de nos resolver. Que o Senhor nos ajude a nos posicionarmos, a nos resolvermos e a trilharmos esse caminho, essa jornada que o Senhor tem para cada uma de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas lindas. Olha, se você não conhece meu trabalho nas redes sociais, acessa lá no Instagram, Bruna Oliveira Mentoria Mulheres. Tem muito conteúdo muito bom, para pessoas que estão aí buscando fortalecer essa jornada de um emocional saudável. Eu espero que esse devocional tenha te abençoado muito e até amanhã. Um beijo.